A Grécia abriga as primeiras civilizações avançadas da Europa e é considerada o berço da civilização ocidental. As civilizações gregas mais antigas são associadas aos povos nas proximidades do mar Egeu. Atribui-se a Javan, neto de Noé, filho de Jafé, o patriarca que deu origem aos gregos. Gênesis capítulo 10, versículo 2. A civilização grega era organizada em cidades-estado. Eram como países independentes que possuíam o próprio tipo de governo. Algumas dessas cidades-estado eram Atenas, Esparta, Corinto, Éfeso. Coube aos macedônios, a partir de 359 a.C., com Filipe II, unificarem essas cidades-estados, tanto pela guerra quanto pela diplomacia. Filipe decidiu criar a comunidade grega, onde os estados jurariam manter a paz entre si, manter as constituições existentes, permitir mudanças apenas por métodos constitucionais e unir-se na ação contra qualquer violador da paz comum, fosse interno ou externo, em 338 a.C. O maior império vigente naquele momento era o Império Medo-Persa. Em 337 a.C., este conselho declara guerra contra a Pérsia. Já em 336 a.C., Alexandre assume como rei da Macedônia em lugar de Filipe II, seu pai, que fora assassinado. Tinha Alexandre apenas 20 anos quando assumiu o trono. Aos 30 anos, havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia para o Egito e ao noroeste da Índia. Alexandre, descendo para o sul, adentrou Jerusalém em 332 a.C., onde lhe foi apresentado o livro do profeta Daniel, de acordo com o historiador Flávio Josefo. A profecia veio a Daniel aproximadamente no ano 556 a.C., portanto, 224 anos antes de Alexandre entrar em Jerusalém. O livro de Daniel descrevia com precisão tudo o que havia acontecido e ainda o que aconteceria posteriormente aos gregos. No livro de Daniel encontramos as seguintes profecias sobre a Grécia. No primeiro ano em que o rei Belsazar reinava na Babilônia, o profeta Daniel teve sonhos proféticos. Neste sonho, ele viu uma sequência de animais. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. O segundo animal era semelhante a um urso. O terceiro era um leopardo e tinha nas costas 4 asas e 4 cabeças. O quarto animal era sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro e tinha 10 chifres. Está registrado no livro de Daniel, capítulo 7, versículos de 1 ao 7. Este terceiro animal, o leopardo, representa o Império Grego. O leopardo tem a característica extraordinária de velocidade de ataque. O segundo animal representa o Império Medo-Persa. De fato, o Império Grego conquistou o Império Persa com grande rapidez. 2 anos depois, Daniel teve outra visão relacionada à primeira. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando,
Eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Daniel capítulo 8, versículos 3 ao 8. Nesta visão, o carneiro com 2 chifres representava o Império Medo-Persa. Nenhuma das nações lhe pôde resistir e estendeu grandemente seu território. Porém, um bode veio do ocidente. Nesta visão, o bode representava a Grécia. O chifre notável entre os olhos representava Alexandre o Grande. Assim como o bode derrotou o carneiro, assim a Grécia derrotou o Império Medo-Persa. O chifre que foi quebrado representa a morte do rei Alexandre, que morreu precocemente aos 32 anos de idade. E os 4 chifres notáveis que surgiram representavam a divisão posterior do Império Grego em 4 partes. A Macedônia ficou com Cassandro, a Trácia e Ásia Menor com Lisímaco, a Síria com Seleuco e o Egito com Ptolemeu. Deus incumbiu ao anjo Gabriel dar o entendimento da visão a Daniel. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Daniel capítulo 8, versículos do 20 ao 22. O auge e o declínio do Império Grego ocorreram todo ele dentro de um período que se chama intertestamentário, que é o período entre a conclusão da narrativa do Antigo Testamento e o início da narrativa do Novo Testamento com o nascimento de Jesus Cristo. Esse período durou pouco mais de 400 anos. Quando os gregos quiseram ver Jesus, este identificou o fato como sendo o sinal de que havia chegado o momento dele morrer pela humanidade, como está escrito. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. João capítulo 12, versículo do 20 ao 24. O apóstolo Paulo, em suas 3 viagens missionárias, pregou o evangelho de Cristo de cidade em cidade, enquanto rumava em direção ao território berço da antiga Grécia, especialmente suas 2ª e 3ª viagens missionárias. Atenas, Corinto, Éfeso, entre outras cidades gregas, foram visitadas pelo apóstolo Paulo. A Grécia hoje é um país moderno, localizado ao sul da Europa. É integrante da comunidade europeia. Sua capital é Atenas
e sua população atual é de 11 milhões de habitantes. Inscreva-se no canal, assista outros vídeos, até a próxima.